Boa noite a todos, estamos aqui com Marcelo Leolino da Silva, professor designado da Universidade do Estado de Minas Gerais, formado em História pela Unicamp e mestrado também pela Unicamp. Nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é a sociedade do consumo, e eu queria saber, Marcelo, o que seria a sociedade do consumo? Bem, primeiramente, boa noite. É uma questão muito boa e demandaria muito tempo para responder completamente. Mas sendo bastante objetivo aqui, essa sociedade surgiu mais ou menos depois da década de 50 nos países desenvolvidos. No Brasil era uma realidade da década de 90 para cá. Basicamente ela está associada a um padrão de comportamento das pessoas muito associado ao consumo. O consumo vira um modelo, um paradigma de comportamento espelhado para as outras áreas do comportamento. Dentro da família, você passa a ter relações com a família semelhantes como se fosse uma relação de consumo. É como se o ato de consumir, ele deixasse de ser apenas uma relação que você faz na vida comercial, na vida pública, e ele se alastrasse para o restante da sociedade. E ele começou a tomar esse formato que a gente tem hoje graças aos meios de comunicação e os mecanismos de publicidade e propaganda desenvolvidos nos países de primeiro mundo, atualmente os países desenvolvidos ou países centrais. E assim, tendo em vista, né, esse conceito da sociedade do consumo, o pessoal queria saber, né, quais são as principais influências da sociedade do consumo na publicidade atual. Acho que total. Acho que, sem dúvida nenhuma, hoje a publicidade ela é produzida, pensada a partir desses mecanismos de sociedade do consumo. Até porque a sociedade do consumo é uma estrutura muito maior do que a própria publicidade. A publicidade, até a propaganda hoje, ela é um item dentro dessa sociedade. A sociedade tem uma estrutura maior e mais poderosa. E ela acaba condicionando um jeito de se fazer publicidade. A publicidade hoje ela tem que ser rápida, tem que ser imediata, ela tem que convencer o espectador a se tornar não só um espectador, ele tem que se tornar um consumidor. A nossa principal identidade tem que ser essa. E embora sempre haja a possibilidade da pessoa dizer não ao produto, a publicidade ela criou ferramentas e mecanismos para que a resposta seja sempre sim. A resposta que se dá para a televisão, quando ela faz a propaganda, ou para os meios de comunicação em geral, que se tem que dar a ela, invariavelmente é sim. Eu devo consumir, devo comprar, e isso obviamente é uma lógica do sistema de consumo hoje e está impregnando consequentemente a publicidade e a propaganda. E nesse assunto então de publicidade, né, está em pauta uma lei que discute a publicidade infantil, né, nas crianças. E eu queria saber qual seria a implicação sociológica desse tipo de publicidade na sociedade. Olha, o impacto das propagandas para as crianças é devastador, é muito sério. As crianças não têm condição de avaliar se um produto faz bem ou não faz bem a ela, se aquele produto é adequado ou não. Nesse sentido, a propaganda, em hipótese nenhuma, pode ser direcionada para a criança, especialmente os menores de 0 até 5, 6, 7, 8 anos de idade. Essas crianças estão na fase de formação. Embora se faça propaganda num produto infantil, essa propaganda tem que ser direcionada ao pai. O pai, ou a mãe, obviamente, que tem que visualizar o produto, ver como é que ele está sendo disposto e se aquele produto atende ou não a expectativa e as demandas daquela família, para saber se aquela criança vai ter acesso ou não àquele produto. A gente não pode permitir que a propaganda hoje, da forma como ela é feita, indiscriminada. Uma criança hoje é exposta na televisão a um produto de uma forma que ela é incapaz de ter o discernimento de avaliar se aquilo é bom ou não para ela. Então tem que se restringir sim essas propagandas hoje. A indústria ligada a isso, ela é veementemente contra essa possibilidade, argumenta o direito de liberdade de propaganda, vai restringir a liberdade do indivíduo de fazer escolhas, mas não se trata de forma nenhuma disso. Os indivíduos que estão nessa condição de fazer escolhas terão total liberdade de fazer isso.
Quem que são esses indivíduos que fazem as escolhas? São as crianças? Não, elas estão em fase de formação. Elas não, em hipótese nenhuma, pode-se imaginar que essa criança está na condição de fazer a escolha. Ela tem justamente o pai e a mãe que orienta a vida dela. A propaganda tem que ser para aqueles indivíduos que podem fazer as escolhas. Quem pode fazer essas escolhas? Os pais. Então eu vejo com muito bons olhos a restrição das propagandas, não totalmente, mas que ela seja direcionada não para as crianças, mas para os pais. A propaganda tem que falar com os pais, convencer o pai a comprar aquele produto, e não a criança do produto. E você acha que no mundo atual, nessa sociedade que nós vivemos, é possível escapar desse hiperconsumo? Se for escapar no sentido literal da palavra, escapar totalmente, só se a gente mudasse para uma ilha deserta, e te asseguro que em menos de uma semana já chegaria um monte de turistas nessa ilha, e em menos de 2 semanas haveria um consumo tremendo ali dentro, as pessoas estariam comprando de tudo já. Então, sinceramente, escapar a palavra, ela não consegue traduzir, mas é possível refletir sobre essa sociedade e você se avaliar como indivíduo na inserção dessa sociedade, mas ela vai estar sempre diante de você, você constantemente vai se deparar com ela, é inevitável o ter que lidar com essa sociedade. Lembrando, a estrutura social é ser maior do que o próprio indivíduo. A questão passa a ser como é que o indivíduo vai se relacionar com essa estrutura social, que me parece ser mais interessante. Para finalizarmos, eu queria saber se a sociologia ela é contra essa sociedade do consumo. Não, em hipótese nenhuma. A questão seguramente não é ser contra a sociedade do consumo. Pensando na sociedade do consumo, não nos seus problemas especificamente, mas como estrutura social, o primeiro passo da sociologia é entender essa sociedade. Obviamente, inevitavelmente, o sociólogo vai perceber problemas nela e vai apontar questões para a reflexão da sociedade. E ele mesmo, como cidadão dessa sociedade, como sujeito que faz parte dessa sociedade, ele vai interferir de alguma forma. Mas entenda, não é a questão de fazer necessariamente uma desconstrução total dessa sociedade. Até porque também, para ser contra, a gente vai ter que construir algo. Eu posso até desconstruir essa sociedade, mas o que eu vou construir? E isso é um papel muito mais de uma sociedade como um todo, e se por acaso eu mesmo tiver interesse de desconstruir esse modelo atual, de desconstruir esse paradigma, automaticamente eu vou estar inevitavelmente saindo do meu papel de sociólogo e entrando no meu próprio papel de cidadão, que eu também tenho esse papel. Como qualquer ser humano, o jornalista, o publicitário, ele também tem o papel de cidadão e tem o seu papel profissional. O sociólogo, ao entender a sociedade, ele aponta problemas e ele pode, em alguma medida, também se inserir nessa própria sociedade e tentar transformar de alguma forma. Mas a questão não é ser contra a sociedade da informação, a sociedade do consumo, é mais entender a própria sociedade, apontar problemas e chamar à reflexão essa mesma sociedade. Bom, Marcelo, acho que é isso. Queria muito agradecer a sua presença e por esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Estou muito agradecido, obrigado a vocês. Obrigada.